2, verso 1 até o verso 11, tem uma palavra que o Senhor fez arder no meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite. Tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma como você entrou. Aleluias. O tema da mensagem é Jesus, o convidado que transforma tudo. Jesus precisa estar presente na nossa vida. Convide Ele para entrar na tua vida e você vai ver as mudanças acontecendo. João capítulo 2, verso 1 até o verso 11. O texto também está sendo projetado aqui. Vamos ler então. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e elas as encheram totalmente. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia, meus irmãos. Feche seus olhos por mais um instante para nós orarmos ao Senhor. Querido Senhor Jesus, nós estamos diante desse texto tão precioso, Pai. Sabemos que há muitos detalhes nesse texto, Pai, no qual o Senhor deseja falar ao nosso coração. E nós oramos, Pai, para que o Senhor venha de fato efetivar essa tua boa obra. Que o Senhor venha de fato me usar aqui hoje com unção, com poder, com autoridade para ministrar a tua palavra. Sem a tua unção eu não sou nada, sem o teu poder eu não consigo, eu sou incapaz de ministrar esta palavra hoje aqui. Mas nós cremos no teu milagre, nós cremos no poder que é derramado do alto e que o Senhor fará de novo, como o Senhor tem feito todas as vezes aqui, Pai, domingo após domingo, ministrando aos nossos corações. Assim nós oramos, crendo no milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, o Evangelho de João, ele começa aqui dizendo que esse é o primeiro milagre de Jesus. E ele realizou esse primeiro milagre, irmãos, em um casamento. E isso é muito interessante, porque o Senhor desejava assim já estar mostrando algo aqui para nós hoje. Ele decide iniciar o seu ministério em um casamento, nos mostrando o quanto ele se importa com momentos também de celebração. Veja, nós estamos falando do homem mais espiritual de todos, Jesus Cristo. E o nosso Salvador, ele também participava de momentos de alegria, de momentos de confraternização, de momentos de comunhão com seus amigos. Isso não é pecado, meus irmãos. O homem mais espiritual de todos estava ali com seus amigos, se divertindo. Isso nos mostra que a nossa vida, ela precisa ter um equilíbrio, meus irmãos. Ela precisa ser uma vida regada de adoração, assim como nós vimos em Jesus. Um homem que orava, um homem que pregava, um homem que curava os enfermos. Mas na nossa vida precisa ter também momentos de celebração, momentos de diversão com a nossa família, com os nossos amigos, momentos nos quais nós somos cheios da graça de Deus, mas não através de uma oração, não através de uma adoração, mas através das amizades, mas através de uma praia, de um rio, como eu, que estava hoje presente em um rio, me divertindo muito, e o Senhor também ministrou muito ao meu coração.
Então, meus irmãos, aqui algo que nós já precisamos desde já ter bem certo. Jesus, o homem mais espiritual de todos, era um homem de adoração, mas era um homem também de celebração. Celebre a vida com seus filhos, não fique enfurnado dentro de casa para sempre, não. O mundo está aí hoje. Vá à praia, leve seus filhos para conhecer lugares diferentes, apresente lugares para o seu filho, coisas que talvez teus pais não fizeram com você. Faça isso com eles, mostre a beleza da criação de Deus aí ao redor. E faça teu filho saber que existe um Deus que é criador, que existe um Deus que é perfeito em tudo o que Ele faz. Celebre a vida, mas lembre-se também de adorar ao Senhor Jesus. Nunca se esqueça que Ele também precisa ser adorado. Administre seu tempo da forma correta, como nós vemos Jesus fazendo hoje aqui. Amém? E continuando, meus irmãos, Jesus ele escolhe um casamento porque essa é uma instituição que Ele se orgulha de ter criado. O primeiro casamento foi criado pelo nosso Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quem celebrou o primeiro casamento, eu já tive essa oportunidade de celebrar um casamento. Eu me inspiro sempre naquele que celebrou o primeiro casamento, o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Ele cria o homem, Ele cria a mulher, e Ele então celebra aquela união dizendo: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus, ao iniciar o seu ministério em um casamento, Ele está aqui trazendo luz a esta instituição e dizendo que nós devemos preservá-la da forma como nós a recebemos. Gênesis capítulo 2, versículo 24, apresenta o padrão que nós devemos viver e defender na nossa sociedade hoje em dia. O casamento criado por Deus, meus irmãos, é um casamento heterossexual. Veja, o texto diz que deixará o homem, o seu pai, uniciar a sua mulher. O casamento, diferente do que o STF determinou aí, ele não é constituído de homem com homem. O casamento não é constituído de mulher com mulher. O casamento verdadeiro, ele é constituído de um homem e de uma mulher. Aqui também o texto continua dizendo que o casamento ele é heterossexual e o casamento também ele é monogâmico. Um homem e uma mulher. O texto diz bem claro: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não existe dois homens e uma mulher, não existem duas mulheres e dois homens. O casamento criado por Deus, no qual eu e você devemos lutar para preservar, é o casamento heterossexual, é um casamento monogâmico e, sobretudo, meus irmãos, é um casamento sem fim. O Senhor Jesus, Ele nos diz que o que Deus ajuntou, não separe o homem. E Ele deixa bem claro que existe apenas dois critérios, duas exceções à dissolução do casamento, que é o adultério e é o abandono. Mas isso o Senhor Jesus ele apresenta de uma forma muito sutil, porque Ele diz que isso são exceções e não regra. Ele diz que sobretudo deve perseverar, deve permanecer o que? O perdão, o amor. Assim como nós muitas vezes adulteramos adorando outros deuses, mas o Senhor Ele nos perdoa. Assim também nós devemos sempre perdoar e permanecer, irmãos, um casamento para sempre. Existem exceções, mas o amor deve permanecer. Então que eu e você, meus irmãos, venhamos nos lembrar que o Senhor Jesus, Ele está iniciando o seu ministério no casamento, porque Ele quer que eu e você defendemos esta união. Lute pelo seu casamento. Não deixe que o mundo inclua uma visão deturpada na sua vida, dizendo que você deve acabar com o seu casamento por questões banais, por qualquer coisa, porque o amor acabou. Meu irmão, o amor nunca acaba, de acordo com a Bíblia, porque o amor ele não é um sentimento, o amor é uma ação. Lute pela sua família até o fim, lute pelos seus filhos, lute pelo seu casamento. O Senhor Jesus quer que eu e você venhamos preservar o casamento da forma como Ele instituiu. Aleluia, irmãos. Mas o texto, ele também nos diz que Jesus, Ele inicia num casamento, sobretudo, porque Ele está querendo nos lembrar que haverá um dia
em que aquele grande casamento que ele prometeu irá se consumar. O casamento de Cristo com a sua igreja. Naquele grande dia onde ele há de rasgar os céus, buscar a sua igreja, onde ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca, onde ele condenará os infiéis para o lago de fogo. Naquele grande dia haverá um casamento para toda a eternidade, tal qual ele instituiu, o casamento de Jesus com a sua igreja. E estaremos para sempre com o Senhor, adorando ele, face a face com o noivo, para a glória do nome de Jesus. Jesus, ele inicia num casamento para nos lembrar dessas lições preciosas e que a gente nunca se esqueça disso. Amém, meus irmãos? Então esse texto, ele tem muitas coisas a nos dizer. Jesus está num casamento e existem muitas lições para minha e para a sua vida nessa passagem, e que nós, com muita calma, vamos meditar agora. Amém, meus irmãos? Glórias a Jesus. Quero te convidar a voltar os seus olhos então para os versículos 1, o versículo 1 e o versículo 2. Primeiro ponto é: convide Jesus para entrar na tua vida. Aleluia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Aleluia, meus irmãos. Nós vemos aqui o texto que diz que a mãe de Jesus, ela é citada primeiro, dando a entender que talvez os anfitriões, eles eram parentes chegados de Maria, mas esses anfitriões, eles tomam uma decisão correta. Eles convidam Jesus para entrar em sua festa. Nós lemos mais adiante que houve ali uma falta de vinho e que se Jesus não estivesse presente naquele lugar, haveria uma grande tragédia, uma grande vergonha para aquelas pessoas que não teriam mais o vinho ali para poder saciar os seus convidados. Essa festa de casamento aqui, ela era diferente das festas que nós vivemos hoje em dia. Era uma festa que durava pelo menos 7 dias da semana, e durante esses 7 dias era servido vinho. E se por acaso o vinho viesse vir a faltar, então era um motivo de grande vergonha para os anfitriões, dando a entender que eles eram pessoas relaxadas, eram pessoas de poucas posses, pessoas que não se prepararam e não honraram os seus convidados. Mas eles tomaram a decisão correta. Eles convidaram Jesus para estar no casamento deles. E quando Jesus está em um lugar, irmãos, então muda tudo. O que eu quero te dizer aqui, meu irmão, é que tal qual esses anfitriões convidaram Jesus para estar na festa deles, você deve convidar Jesus para entrar na tua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, se Jesus ainda não é o teu Salvador, eu quero te dizer que hoje você pode tomar essa decisão. Através de uma oração você pode receber o Senhor Jesus em tua vida e então desfrutar do amor de Deus dia após dia. Ele vai transformar a escassez na tua vida em provisão, em abundância, em alegria sem fim. É o que o nosso Jesus faz. Faça como Zaqueu, meus irmãos, em Lucas capítulo 19, versos 5 e 6. Zaqueu, ele era um publicano, ele era alguém que roubava do seu próprio povo, cobrando altos impostos. E o Senhor Jesus chegou quando passava ali por Jericó, e ele viu aquele homem de baixa estatura que estava em cima de uma árvore para tentar ver a Jesus. Jesus foi até ele e falou: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque me convém ficar hoje em tua casa. E o texto diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Tome essa decisão hoje, meu irmão. Receba Jesus na tua vida. Convide Ele para o teu casamento. Convide Ele para a tua casa. Ele deve ser o teu convidado de honra. Ele deve ter a primazia sobre o teu lar. Ah, meus irmãos, e para nós que já somos cristãos, já aceitamos Jesus, Ele ainda precisa estar presente na nossa vida.
Jesus, Ele está presente na nossa vida quando, e só quando, nós o consideramos na hora de tomar as nossas decisões. Se nós tomamos decisões e não consultamos a Deus, e não consultamos a Jesus, não oramos, como nós podemos dizer que Jesus se faz presente na nossa vida? Será que Ele é um convidado que está sentado lá nas últimas cadeiras, na qual não importa muito, na qual deixa apenas as sobras para Ele? Jesus precisa ter a primazia na nossa vida. Jesus precisa estar em primeiro lugar. Ore antes de tomar as suas decisões, consulte a Jesus, busque a Ele. Ele deve estar presente na minha e na sua vida. E faça também, meus irmãos, como esses anfitriões fizeram aqui. Não convide Jesus apenas quando as situações estão difíceis. Não convide Jesus para entrar na tua vida apenas quando a doença chegar, apenas quando o dinheiro acabar, quando o casamento se acabar, quando os filhos se rebelarem. Não, meus irmãos, convide Jesus para entrar na sua vida desde já. E chame Ele, inclusive para as tuas celebrações. Chame o Senhor Jesus para comemorar uma promoção. Chame o Senhor Jesus, como nós fazemos agora nas festas de fim de ano. Se você é um anfitrião, bota a sua família ao redor da mesa e diz: ninguém vai tocar na comida enquanto a gente não orar e não agradecer ao Senhor Jesus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa família. Convide Jesus para estar no teu lar, meu irmão. Ele tem que ser o convidado de honra na nossa vida. Aleluia. Quando Ele se faz presente, irmãos, as coisas mudam. Quando Jesus está presente num casamento, há alegria plena naquele casamento. Irmãos, convide Jesus. Aleluia. Vamos continuando, meus irmãos. Agora o verso 3. Segundo ponto é: os problemas surgem mesmo na presença de Jesus. Olha só o versículo 3, o que ele diz: tendo acabado o vinho. Meu Deus. Então, meus irmãos, o texto nos diz que Jesus foi convidado para o casamento. Ele estava ali, mas mesmo assim o vinho veio a acabar. Sabe, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui para você é que a presença de Jesus na nossa vida não é garantia de que não haverá tempestades, não é garantia de que não haverá tribulações, de que problemas não vão nos cercar. Jesus nunca prometeu isso. Mas, pelo contrário, meus irmãos, haverá sim dificuldades na nossa vida, mas eu posso te garantir que o Senhor Jesus não desperdiça sofrimento na vida do crente. Todo sofrimento que chega sobre a tua vida, toda dificuldade que te cerca, tem um propósito. O Senhor Jesus, que está no controle de todas as coisas que acontecem no céu, na terra e debaixo da terra, não permite que nada aconteça fora da sua vontade soberana. E as dificuldades que ocorrem na nossa vida ocorrem com um propósito maior, com o propósito de nos santificar, com o propósito de nos amadurecer, com o propósito de nos trazer mais perto de Jesus. Não murmure quando os problemas chegarem, mas lembre que o Senhor Jesus, Ele está te esculpindo. Assim como um artesão, um escultor, ele pega uma pedra bruta, pega uma talhadeira, uma marreta e ele começa a lapidar, lapidar, lapidar. Para a pedra, na perspectiva da pedra, é um processo doloroso e por vezes sem sentido, mas o escultor, que é sábio, que entende de obras de arte, ele sabe que daquela pedra bruta vai sair uma obra de arte, e é o que Deus está fazendo na tua vida, meus irmãos. Essas dificuldades que têm acontecido no teu lar, no teu casamento, na tua vida, é o trabalhar de Deus na tua vida. É Deus te levando a um nível ainda maior. Deus não desperdiça sofrimento na vida do crente. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são coisas boas e são coisas ruins. Daqueles que vivem debaixo desse propósito, daqueles que foram chamados por Deus, esses
todas as coisas cooperam para um bem maior. Saiba disso, meu irmão. Talvez você não entenda o que está acontecendo, mas saiba, há um propósito maior. Mesmo sem ver, eu posso crer nisso. Aleluia! Mas por vezes, meus irmãos, é justamente por Jesus estar na nossa vida que as dificuldades vêm. Pense nos discípulos. Eles estavam lá numa boa, mas Jesus chega para eles e fala: peguem o barco e atravessem até a outra margem. E por obedecerem a Jesus, eles passaram por grandes dificuldades. Uma tempestade veio sobre eles. Ou então quando Jesus chegou para eles e disse: preguem o evangelho. E eles, ao pregarem o evangelho, foram perseguidos, mortos, crucificados, apedrejados. Por vezes, meus irmãos, obedecer a Jesus, seguir a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, trará muita dificuldade sobre a nossa vida. É justamente por seguir a Jesus que nós não seguimos o curso deste mundo, que nós não fazemos o que eles fazem, não trapaceamos da forma como eles trapaceiam, não roubamos, não fazemos o jeitinho brasileiro para ter mais recurso, para oferir mais renda. É justamente por crer no Senhor Jesus, é justamente por temer a Deus, que a nossa vida será mais difícil. Porque Ele disse que há uma cruz a se carregar, há uma via dolorosa a ser percorrida por mim e por você. O Senhor Jesus não nos prometeu um mar de rosas. Ele não nos prometeu que haveria um trajeto tranquilo, um mar calmo. O que Ele nos prometeu é uma chegada garantida na eternidade. Ele não prometeu paz na terra, Ele prometeu paz na eternidade, no céu. É justamente por seguir a Jesus que as tribulações vêm. Ele diz: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Porque por causa de Jesus as pessoas vão te perseguir, por causa de Jesus se levantarão contra a tua vida. E muito em breve, na grande tribulação, sistematicamente cristãos serão mortos, apedrejados, crucificados, por seguir a Jesus. Essa é a realidade, meus irmãos. João capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele então nos promete: olha, não vai ser fácil, mas eu venci o mundo, e estando em mim, vocês também vencerão. Aleluias. Vamos prosseguir, meus irmãos. Ainda no verso 3 e no verso 4. Terceiro ponto, devemos levar nossos problemas à pessoa certa. Diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aleluias, irmãos. Então aqui nós vemos que acabou o vinho, e a pessoa que percebe isso é Maria, já indicando que talvez ela fosse ali uma das organizadoras, ou uma pessoa muito próxima a quem estava se casando. Mas ela, ao receber essa notícia trágica da falta do vinho, como nós já vimos anteriormente, a falta do vinho simbolizava vergonha para os anfitriões. Maria não se desespera, Maria não tem crise de ansiedade, Maria não tenta resolver as coisas do jeito dela, não chama os servos e fala: vão lá nos vilarejos próximos, saem correndo agora, peguem todos o dinheiro que vocês têm e correm atrás de vinho, porque nós precisamos de vinho para ontem. Maria não faz isso. Maria não faz isso. Uma pessoa sábia, crente em Deus, ela vai à pessoa certa, ela vai até Jesus. E ela chega em Jesus e apresenta o problema para a pessoa certa. Ela chega para Jesus e fala: Jesus, eles não têm mais vinho. Eu não posso fazer mais nada, ela está dizendo, mas também meio que dá a entender que ela queria que Jesus fizesse as coisas naquele exato momento, daquela forma que ela queria que fosse agora.
Jesus então, meio que distante, responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. As coisas não acontecem no nosso tempo, meus irmãos, mas no tempo de Deus. Mas ela fez o correto, que eu quero destacar, trazer à luz aqui. Ela levou o problema à pessoa certa. Ela levou a Jesus. Nos problemas que nos cercam, meus irmãos, não se desesperem. Eu sei que por vezes as contas elas aumentam, vem aí gastos que nós não esperamos, por vezes nós recebemos diagnósticos de doenças que afligem o nosso coração, mas o que eu quero te dizer, meus irmãos, não tomem decisões precipitadas, não vivam na ansiedade, não sejam dominados pelo medo. Diante da dificuldade, traga a pessoa certa. Leve os seus problemas a Jesus. Dobre os seus joelhos em oração e apresente ao Pai aquilo que tem afligido o teu coração. Não importa o tamanho da dor que você tem sentido, do tamanho do problema. Às vezes nós achamos que o problema é grande demais para Deus resolver, ou por vezes nós achamos que o problema é pequeno demais para orar. Então nós levamos aquilo e ficamos nos afligindo. Não faça isso. Dobre o seu joelho diante de Jesus e ore a Deus. Diga: Senhor Jesus, não tem mais vinho na minha casa, a alegria no meu lar acabou, Senhor Jesus. Apresente a pessoa certa. Não corra através de adivinhos, de tarô. Não corra através disso, dessa macumbaria gospel. Nada disso, meu irmão. A profeta A, a profeta B. Apresente as tuas queixas, as tuas dificuldades aos pés de Jesus. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele tem poder e domínio sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que transforma água em vinho. É Ele quem pode mudar a tua vida. Ele que pode transformar o teu lar. Apresente a Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O versículo aqui diz tudo, irmãos. Chega de viver na ansiedade. Passe a desfrutar da paz que excede todo o entendimento. A paz que o Senhor Jesus dá àqueles que o buscam em oração. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir, versos 5 ao 7 agora. É o quarto ponto, que diz que nós devemos obedecer prontamente a Jesus. Devemos obedecer prontamente ao Senhor Jesus. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus já usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Olha só que precioso o que está acontecendo aqui. Maria, então, ela faz o correto. Ela chega para os servos e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui ela já está reconhecendo: eu não tenho poder para fazer nada. Quem tem poder é Jesus. Não busquem a mim, busquem a Ele. Não ouçam a mim, ouçam a Ele. Ele tem o poder, Ele é o Salvador. Ele quem pode dar sentido, solução para mim e para a tua vida. E então eles vão até Jesus e Jesus diz: enchei essas talhas de água. Queridos, o texto diz que existiam ali 6 talhas de pedra. E essas talhas eram recipientes como se fossem uma caixa de água esculpida em uma pedra, e que cabia entre 80 a 120 litros em cada uma dessas talhas. Haviam ali 6 talhas que cabiam entre 80 a 120 litros. Os judeus já usavam essas águas para as purificações. Eles antes de entrar no local se limpavam, e então aqueles recipientes já estavam vazios. E Jesus dá uma ordem para aquelas pessoas:
enchem de água as talhas. Você consegue imaginar que isso não é uma tarefa fácil? Cada recipiente tem entre 80 a 120 litros e não havia uma mangueira naquele lugar. Isso é uma criação do nosso tempo. Não havia ali um recipiente de fácil acesso. Eles teriam que ir ao poço e balde após balde eles tinham que ir enchendo, balde após balde enchendo os recipientes. Jesus está dizendo para nós hoje aqui, nós precisamos obedecer sem questionar. Nós temos que obedecer mesmo sem entender. Talvez os servos estavam pensando, qual é o sentido disso? Por que nós temos que ter tanto esse esforço? Mas eles simplesmente obedeceram, sem questionar, balde após balde. É o que o Senhor Jesus nos chama a fazer, irmãos. Viver uma vida em obediência aos seus princípios, sem questionar. Ainda que aparentemente as coisas ao nosso redor não estejam melhorando, continue sendo fiel, continue na oração, de joelho no chão, dia após dia. Dia após dia, continue orando, porque a obediência está criando um ambiente no qual os milagres são favoráveis. Foram a obediência desses homens que criaram um ambiente favorável a existir ali um grande milagre acontecendo. Obedeça sem questionar. Meu Deus, mas as minhas finanças esse mês estão apertadas, eu não posso dar o dízimo. Não, irmãos, obedeça sem questionar, dia após dia, balde após balde. Não é na forma que a gente entende, não é da forma que a gente espera, é no tempo de Deus, é na forma de Deus. Apenas obedeça, balde após balde, encha os recipientes na tua vida e deixe a sua vida um ambiente favorável para que os milagres de Deus aconteçam. Balde após balde, irmãos. Não do nosso jeito, não da nossa forma. Veja lá Lucas capítulo 5, versos 5 ao 6. Jesus vai diante de Pedro, pescador, experiente na pesca, sabe tudo sobre pesca. E o texto diz que pescaram a noite inteira e não fizeram nada, e não conseguiram apanhar peixe algum. Mas Jesus foi lá. Olha só, respondeu-lhe Simão Pedro: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Eu entendo de pesca, Pedro está falando. Pesquei a noite inteira, eu que entendo nada consegui, mas olha só, eu sei que diante de mim tem um homem que tem poder. Sob a tua palavra, Jesus, eu vou lançar as redes. E faça isso na tua vida. Lance as redes da obediência aos mandamentos, aos princípios de Deus, mesmo sem entender, mesmo sem a princípio concordar. Obedeça que as tuas redes vão se romper de tantos peixes. O milagre de Deus vai florescer sobre a tua vida. Obedeça prontamente ao Senhor Jesus. Obedeça sem questionar o Senhor Jesus. Mas veja, irmãos, que existe aqui também um significado oculto nessa passagem, que não está a fácil visualização. Porque Jesus ele está também ensinando uma lição espiritual para nós hoje aqui. Aquelas talhas eram usadas para a purificação. Os judeus, eles achavam que existiam ritos externos que eles tinham que fazer, que traziam purificação interna. Eles acreditavam que o pecado era meio que algo contagioso. Eles, o povo judeu, eram a nação santa. E haviam gentios que eram os pecadores, do quais eles não tinham nem que tocar. Mas eventualmente, ao passear pelas ruas, comprar no mercado, eles tocavam nessas pessoas. E eles entendiam que eles estavam se contaminando cerimonialmente, simplesmente por terem tocado nesses pecadores. E então existem essas talhas ali, para que esses judeus, ao entrassem naquele ambiente, se lavassem, e como se eles estivessem se purificando dos seus pecados. Ritos externos, que de acordo com a mentalidade deles, estavam purificando eles de pecados.
Mas o Senhor Jesus pede para encher aquele recipiente de água e Ele as transforma em vinho. O que Ele está dizendo é: os rituais externos de vocês não podem trazer a purificação verdadeira. É por isso que Ele transforma aquelas águas em vinho, simbolizando o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para trazer a purificação verdadeira sobre a minha e sobre a tua vida. Não viva fiado na velha aliança, não viva confiando que os teus méritos, que as tuas obras te garantem algo para você diante de Deus. Eu quero te dizer hoje aqui que Deus não vai te aceitar com base nos teus méritos, com base nas tuas boas ações, nas tuas obras. O Senhor Jesus não se impressiona com o que as tuas mãos fazem, com a tua caridade. Não. Quando Ele olha para mim e Ele olha para você, a única coisa que Ele vê é pecado, 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 juízo, 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 condenação, condenação, condenação. Porque somos pecadores. E de acordo com os nossos méritos, merecemos o inferno. Mas a boa notícia é que aquelas talhas não ficaram cheias de água, mas ficaram cheias de vinho. Porque o Jesus veio aqui na terra para transformar, para jogar fora esses ritos religiosos que eram incapazes de trazer a salvação, a purificação, a transformação verdadeira. E Ele veio aqui na terra para derramar o seu sangue sobre a minha e sobre a tua vida. Para quando Deus olhar para nós, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós e Ele pensar: justiça, 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 santidade, 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 pureza, pureza, pureza. É o que Jesus faz ao olhar para mim e para você, quando o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Não confie em obras religiosas, não confie que frequentar cultos, que fazer obras de caridade garantam alguma coisa para você. Esteja fiado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Esteja confiante no sangue poderoso de Jesus, que é o único que abre acesso à presença de Deus. É o sangue de Jesus e mais nada. Mais nada, campanha nenhuma na igreja, nenhuma obra, nenhuma 5 sexta-feira, nada disso garante acesso à presença de Deus. Apenas o sangue do Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 3, versos 5 ao 6. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quantos têm um Salvador chamado Jesus Cristo aí? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Sem Ele nós estávamos perdidos, nós não poderíamos fazer nada para nos salvar. Ele nos salvou pela sua graça. Aleluia. Vamos prosseguindo, irmãos, para o nosso último ponto. Jesus transforma a nossa vida. Verso 8 ao 10. Aleluias. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aleluia! Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele transforma a água em vinho. Ele muda aquele desastre que acontecia num casamento em grande alegria. Ele transforma as situações da nossa vida, meus irmãos. Eu não sei o que você tem vivido ultimamente, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é especialista em transformar lares. Eu não sei o que tem afligido o teu coração, se é uma doença, se é a escassez de recurso, se é o medo, se é a ansiedade, mas o Senhor Jesus, Ele transforma a água em vinho. O Senhor Jesus muda a vida de pessoas.
Assim como um dia Ele mudou a minha vida, assim como um dia eu estava perdido, vivendo no pecado, para satisfazer as minhas próprias vontades, mas Ele me encontrou, lá no lamaçal do pecado, me salvou, me regenerou e transformou a minha vida. Ele pode mudar a tua vida hoje aqui também, meu irmão. Se você entregar a sua vida a Jesus, você pode desfrutar da salvação que Ele tem disponível para mim e para você. Você tem que fazer o que fez o mestre Sala. Ele pegou aquele vinho e ele provou. Ele experimentou aquele vinho e ele então disse: esse é o melhor vinho já servido. Nada que eu bebi antes se compara com este vinho. Este é o melhor vinho. Você guardou o bom vinho até agora. Eu quero te dizer, se você tiver uma experiência com Jesus, você vai saber que essa é a melhor experiência na tua vida, que esse é o maior prazer que você pode ter, que essa é a maior satisfação que você pode ter. O pecado não pode nos satisfazer, a vida na bebida, nas drogas não pode nos satisfazer. Só a presença de Jesus. Ele é o bom vinho que foi guardado até agora, até esse dia, para minha e para a tua vida. E Ele está disponível para eu e você ir aqui beber. Ele pode transformar a nossa vida, meus irmãos, por completo. Não tem nada tão difícil para Deus que Ele não possa transformar. Porque Efésios capítulo 3, versículo 20 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. O Senhor Jesus Cristo tem poder para transformar a minha e a tua vida. Independente do que você tem vivido, independente do que o diabo tem feito na tua vida. Você pode pensar: ele destruiu a minha família, meus filhos, ele destruiu as minhas finanças. Eu quero te dizer que Jesus muda as circunstâncias, que Jesus transforma a tua vida. Olha o que Ele vai fazer. Isaías capítulo 61, verso 3. É o que Deus vai fazer na minha e na tua vida. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É o que o Senhor Jesus vai fazer na minha e na tua vida. Ele vai transformar, Ele vai mudar. O que era tristeza vai se transformar em alegria. Pule para o verso 10 agora de Isaías 61, que diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna com turbante e como noiva que se enfeita com suas joias. É o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer na minha e na tua vida. Ele vai transformar um deserto em rios caudalosos. Derramarei chuva sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. É a promessa dele em Isaías. Glória a Deus, irmãos. Vamos para o último versículo, versículo 11, para a gente orar. Glórias ao nome de Jesus. Versículo 11 diz assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Se o ministério de louvor quiser já subindo. Irmãos, aqui esse versículo disse que esse foi o princípio, o primeiro milagre de Jesus. Mas após ele fazer este milagre, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que eu quero te dizer, meus irmãos, é que Jesus hoje tem manifestado a sua glória aqui nesse culto. Através do louvor, através dessa palavra, o Senhor Jesus está aparecendo hoje aqui e manifestando a sua glória poderosa. Que eu e você possamos fazer como fizeram esses discípulos aqui, que viram a glória de Jesus, que olharam para Jesus e pensaram: este não é um homem comum, este não é apenas mais um rabino, ele não é apenas um bom mestre dotado em teologia, não, ele é o Salvador do mundo, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele é o Deus Todo-Poderoso.
Olhe para Jesus hoje e faça como esses discípulos aqui. Passe a confiar mais nele. Passe a confiar a tua vida plenamente sobre os cuidados de Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tem um plano na tua vida. E Ele quer transformar água em vinho. Ele quer trazer alegria novamente para o teu lar. Aleluia. Se coloque de pé, vamos estar orando ao nosso Deus nesse momento. Confie no Senhor Jesus. Ele é o Deus poderoso. Ele transforma água em vinho. Ele muda as circunstâncias calamitosas da nossa vida para a sua glória. Eu quero convidar os irmãos que querem receber uma oração a virem à frente. O Ministério de Louvor vai estar adorando a Deus aqui. E nós vamos buscar o Senhor por mais um instante. Buscar a sua presença. Nós vamos reconhecer que Ele é o convidado de honra na nossa vida. Nós vamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Se você quiser de modo especial uma oração, buscar a Deus, você pode vir aqui à frente. Você é livre, em nome do Senhor Jesus. Ele tem um novo vinho a ser derramado aqui. Ele tem algo novo para a tua vida. Ele tem um novo tempo. O tempo de escassez acabou. O tempo de tristeza se findou. Agora é o tempo de alegria. Em nome do Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, confie no Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele nessa noite. Eu não vou mais